Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Por um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a sua prosperidade, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, estão livres de fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho deles serve-lhe de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua apossam a terra. Por isso seu povo se volta contra eles. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe a palavras, e até saciam-se. E dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumenta as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos? Quando tentei entender tudo isso, achei tudo muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Podeis se assentar. Querido e querida, quem escreve esse salmo é Asaf. Asaf é da tribo de Levi. Levi, aqui, nos arremete aos levitas, e eu achei por bem entender da onde veio Asaf. Asaf é o terceiro filho de Jacó. Diz a história que em um período em que a nação de Israel saiu do Egito e chegou aos pés do Monte Sinai, Moisés havia deixado o povo no pé do monte e subido ao monte para orar ao Senhor. E diz o texto que Moisés fica 40 dias e 40 noites em cima do monte. O povo e a nação de Israel tem em seu coração que Moisés morreu. Então a nação em si vai se voltar a Arão e lhe pressionar, dizendo: Moisés é morto e nós precisamos de um Deus para nós. Diz a história que eles pegam do ouro que tem, da prata que tem, e entregam na mão de Arão para que fabricasse um bezerro de ouro. Bezerro nos fala de força. Eles queriam um Deus que tem força. Quando isso acontece, Moisés está em cima do monte, e diz o texto que Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, desce depressa, porque aquele povo que está lá embaixo acabou de se corromper. Este é o povo que você tirou do Egito, é o teu povo. Diz o texto sagrado que Moisés acabara de receber as 10 leis, ou os 10 mandamentos que nós conhecemos. Diz o texto que Moisés desce com as tábuas da lei em suas mãos, e quando ele se aproxima do arraial, ele vai ouvir um barulho, e o barulho é de festa. O povo está feliz, estão dançando, estão bailando, estão se alegrando. Certo é que Moisés chega-se próximo daquele povo e vê que aquele povo não estava adorando a Deus, aquele povo estava festejando aos desejos da sua carne. Desculpa parar aqui um minutinho só
a sua mensagem. Mas eu quero convidar você para ser o seu mentor, quero poder mentorear a tua vida, eu quero poder estar trazendo aviso até mesmo das nossas reuniões, eu quero poder estar te ajudando. Clique agora no link da descrição e você vai estar entrando agora no Telegram. E não se esqueça de se inscrever no canal e poder estar um pouquinho mais próximo da gente. Deus abençoe. Diz o texto que Moisés pega as 2 tábuas da lei que estão em suas mãos e quebra. Diz então que Moisés se aproxima daquele povo e ele vai fazer diante daquele povo um pente fino. Ele vai tentar entender o que aconteceu e ele vai descobrir que a nação havia se corrompido. Ele vai pegar tribo a tribo, as 12 tribos de Israel, e ele vai questionar qual das tribos havia cedido o ouro. E Moisés vai descobrir que no meio das 12 tribos, uma tribo somente não havia se corrompido, a tribo de Levi. Então diz o texto sagrado que a partir daquele dia, Deus vai escolher a tribo dos levitas para poder lhe servir e lhe adorar. Diz a história que agora a tribo de Levi, ela vai cuidar do lugar sagrado. O compromisso da tribo de Levi é cuidar da casa de Deus. O compromisso da tribo de Levi é trazer adoração ao santuário. Diz então que o texto sagrado vai nos falar que esta tribo, ou essa tribo, ela vai se tornar responsável pela adoração diante do tabernáculo do Senhor. Diz o texto que Moisés vai subir de novo ao monte, e quando ele sobe o monte, Deus vai lhe dar instruções para construir para ele um tabernáculo esse que deveria guardar e ter diante do Senhor a Arca da Aliança. A Arca da Aliança naquele período representava a presença de Deus no meio do arraial. Diz o texto que Deus vai dizer a Moisés naquele dia que dentro da Arca da Aliança deveriam ficar as tábuas da lei. Diz então que Deus vai dizer a Moisés: pega as tábuas que estão quebradas e pega as tábuas que estão inteiras. Talvez você não saiba, mas dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. Mais tarde vai ser colocado o cajado de Moisés, como também vai ser colocado o maná. Maná esse que nunca apodreceu, pois o maná no seu período chegava às 18 horas e ele apodrecia. Então o maná que é colocado dentro da arca nunca apodrece. Diz então que Deus vai dizer a Moisés: pegue as tábuas que estão quebradas, mas pegue também as tábuas que estão inteiras. Sabe que Deus estava dizendo a alguém: na minha presença fica quem está quebrado, e na minha presença também fica aquele que está inteiro. Deus estava dizendo a Moisés: não me importa como esteja não me importa como esteja a tábua, ela tem que estar na minha presença. Preste bem atenção, diz o texto sagrado que a tribo de Levi agora vai cuidar do tabernáculo, vai cuidar da Arca da Aliança, vai cuidar de montar e desmontar e carregar para poder andar no caminho do deserto o tabernáculo. Eles cuidavam da presença de Deus no meio do arraial. Diz o texto que este povo vai andar durante 40 anos no meio do deserto, carregando a Arca da Aliança, carregando o tabernáculo. Quando a nação de Israel chega e conquista a terra prometida, e agora Deus vai conquistar e vai colocar dentro da nação de Israel uma cidade, por de nome Siló. Siló vai ser o lugar que o tabernáculo vai se tornar estático. O tabernáculo não anda mais, não tem mais nuvem para direcionar, pois agora a terra prometida ali estava. Diz a história que ali fica-se a Arca da Aliança, e o tabernáculo durante 400 anos ali fica, até que se nasce ou que Deus vai ver a nação de Israel pedir para si que viesse um rei governar a nação de Israel. Até aqui Deus tinha um governo teocrático.
Deus governava o seu povo. A nação vai olhar os povos à sua volta e vai desejar que homens lhe governem, e Deus não lhe governe. Diz o texto sagrado, então, que agora Deus vai trazer à nação de Israel um rei. E quem é esse rei? O nome dele é Saul. Saul se torna rei de Israel. Diz o texto sagrado que Saul não se preocupa com a arca da aliança. Certo é que certo dia a arca da aliança vai ser levada pelos filisteus, e durante algum tempo ela vai ficar no terreno do inimigo e não vai ser levada para Israel. Quando Saul se torna rei de Israel, ele não se preocupa em buscar a arca da aliança, ele não está preocupado com a presença de Deus. O tempo passa, Saul erra, Deus vai tirar Saul do trono, e diz a história que Deus vai achar um menino por de nome Davi. Davi é um menino que nasce atrás do pasto, cresce, derruba gigante, conquista a nação e o coração através da guerra. Ele conquista o coração da nação. Porém, Saul não lhe dá paz. Diz a história que Davi vai crescer no meio do deserto. E eu tenho uma notícia de Deus para você: deserto não é lugar de sofrimento, é lugar de preparo. Deus está te preparando através da luta que você está passando. Esta luta não é para a tua vergonha, esta luta é para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu tenho uma notícia para você. Quem sabe você está passando por problema. Eita, coisa boa, eu sempre tive algo comigo: se o diabo quer me matar, eu me mato no altar primeiro, eu me coloco no altar primeiro. Eu vou me matar no jejum, eu vou me matar na oração, eu vou me matar na consagração. Se o diabo está fazendo de tudo para me matar e me oprimir, eu vou me entregar no altar, e eu creio que o Deus do altar vai mudar a história daquilo que eu estou passando. Deixa eu lhe dizer algo: se a luta se levantou, se levante você no altar de Deus, e Deus te abençoará. Bendito é o nome do Senhor, adorado é o nome do Senhor. Davi passa anos diante de Saul, fugindo de Saul. Diz o texto sagrado que Davi agora vai ver a morte de Saul. Davi foi o único homem a ser ungido 3 vezes. Diz a história que ele vai ser ungido na casa de seu pai, vai ser ungido em Hebrom, e vai ser ungido sobre toda a nação de Israel. Diz a história que quando ele se torna ou conquista a nação de Israel, ele vai se preocupar com a presença de Deus. A primeira coisa que Davi vai se preocupar é com Deus que lhe tirou atrás das malhadas. Ele vai colocar em seu coração buscar a presença de Deus para reinar com ele. Diz o texto então que ele vai buscar a arca da aliança. E quem ele vai chamar para cuidar do símbolo ou da ordem musical do culto? Ele vai chamar esse moço por de nome Asaf. Asaf é o líder espiritual dos levitas, que buscariam a presença de Deus, que durante 20 anos não estava sobre a nação de Israel. Diz a história que quando Davi vai buscar a presença de Deus, ele coloca Asaf na frente, e quando eles estão trazendo a presença de Deus, Uzá vai tentar segurar aquilo que não se segura, aquilo que não se coloca a mão, que é na presença de Deus, que era a arca da aliança ali representada. Deus abre ruptura em Uzá, Uzá morre, Davi fica com medo, e a arca da aliança vai para a casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom a arca fica durante 3 meses, e durante 3 meses Deus começa a fazer algo novo na vida de Obed-edom, ao ponto da notícia chegar no palácio. E qual é a notícia? Deus mudou a história de Obed-edom, porque ele deu lugar para a presença de Deus na sua casa. Meu Deus, que coisa linda! Diz a história que
que Davi agora fica feliz e ele vai consultar a Deus como se devia trazer a presença de Deus. Na primeira vez ele busca com boi e com carrossel novo, um carroção novo. Diz a história que ele vai procurar na lei e ele vai descobrir que a presença de Deus não é levada sobre objeto. A presença de Deus é levada nos ombros de sacerdote que tem compromisso com ele. Então ele vai chamar sacerdote e ele vai dizer aos sacerdotes: se purifiquem e se santifiquem, porque a presença de Deus vai voltar sobre a nação de Israel. Ele vai chamar Etã, ele vai chamar Asaf e vai dizer: Asaf, vamos buscar a presença de Deus e trazer a presença de Deus para dentro da nação de Israel. Diz o texto sagrado que ele vai buscar agora a presença de Deus, e quando ele busca a presença de Deus, Davi começa a se envolver. Tamanha era a adoração diante do Senhor. Diz a história que Davi chega a se jogar no chão. Diz a história que Asaf está coordenando o louvor daquele dia. Pensa num culto abençoado, ao ponto de quem é, quem pode, quem faz, não se preocupar com o que é e dizer: eu vim para adorar a Deus no dia de hoje. Diz o texto que existe uma mulher na janela, o nome dele é Milca. Diz a história que quando ele olha para aquela mulher e ela olha para ele e diz: Davi, olha para você bailando e dançando no meio do povo, olha você se jogando no chão. Diz a história que Davi olha para ela e diz: mulher, fica tranquila, porque eu estou adorando o meu Deus, eu estou glorificando ao meu Deus, eu estou exaltando ao meu Deus. Diz o texto sagrado que naquele culto Asaf está feliz, porque ele é jovem, ele está cheio da presença. A preocupação dele não é com nada a não ser com a presença de Deus. Diz a história que este Asaf vai ver o tempo passar, e com o passar do tempo Asaf vai crescer, Asaf vai amadurecer, Asaf vai começar a trazer marcas sobre a sua vida, conflitos na sua alma. Diz a história que chega ao ponto de Asaf, que escreveu o Salmo 50 e o Salmo 73 ao Salmo 83, entrar em crise. E quem nunca entrou em crise? Diz a história que este moço, que teve grandes experiências com Deus, vai ficar mal e ele vai entrar em conflito de alma. Por quê? Porque Asaf está se questionando: Deus, como pode um homem, um coração puro, tendo uma vida sincera diante do Senhor, passar por aquilo que eu estou passando? Como pode, Deus, alguém que te ama, alguém que te serve, alguém que te adora, alguém que anda segundo a tua palavra, está vivendo e passando por tudo que eu estou vivendo? Ele está olhando para dentro da sua casa, ele está vendo a sua sogra doente, a sua esposa mal, ele está vendo a necessidade de bater na sua porta. Asaf não é mais qualquer um. Asaf está com 60 anos de idade, e a história diz que Asaf só poderia servir ao Senhor dos 25 aos 50 anos, e depois disso ele não poderia mais oficializar. E parece que veja o tempo agora deixando marcas em Asaf. Diz a história que Asaf agora está tentando entender o que está acontecendo em sua volta, e ele começa a se questionar. E os questionamentos de Asaf mexem com o meu coração. Por quê? Porque Asaf agora está tentando entender: como pode quem não serve ao Senhor? Como pode aquele que não teme ao Senhor? Vire para o teu irmão e diga: ele faltou na escola dominical e ele não teve a ciência que o justo também sofre. Mas há uma diferença, que nós sofremos, mas sabemos que não estamos só. Oh meu Deus, Asaf sabia que o justo padeceria, mas ele está em conflito de alma. E eu vim aqui pregar para alguém que está em conflito de alma,
tentando entender por que muita coisa não tem acontecido na sua vida, porque conflitos têm vindo na tua alma, porque crises existenciais têm chegado até você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O conflito de alma de Asaf não há fardo, trabalho ou pesado demais para eles. Eles não temem ao Senhor, e o Senhor tem cuidado deles. Ele vai dizer: Senhor, tudo que eles fazem tem sucesso, tudo que eles trabalham tem sucesso. E quer saber, Deus, eu estou em conflito, porque no verso 6 ele vai dizer: os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos. No verso 7 ele vai dizer: os ímpios vivem uma vida de luxo, e a sua vida é de festa em festa. A vida deles é de churrasco em churrasco. A vida deles é de aniversário a aniversário. A vida deles é de alegria em alegria. Vira para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, ninguém coloca no Instagram que está em crise. Ninguém coloca no Instagram que apagou a luz do quarto e não conseguiu dormir. Eles vão pegar aquele momento feliz e vão tirar uma selfie e vão dizer assim: estou feliz porque estou numa festa. Mas deixa eu dizer algo para você: eles até podem estar em festa, mas eles não sabem que você vive diante de um altar que nunca te desampara. Eles não sabem que você não precisa estar em festa para ser feliz. A tua felicidade, ela vem do Senhor. A tua paz vem do Senhor. Talvez você não seja mais convidado mais para muitas festas. Pessoas já não te chamam para muitas coisas. Sabe por que não te chama? Porque você não faz mais parte deles. Você é diferente, aleluia. Asaf está em crise, porque a boca dos ímpios falam contra Deus, blasfemam contra Deus e questionam a sua fé. A boca dos ímpios está se voltando contra o Senhor. A boca dos ímpios está muitas vezes trazendo conselhos, e conselhos que são aceitos pela sociedade, palavras que são aceitas pela sociedade, palavras que são aceitas na roda de amigo. Asaf está em crise, porque a sua visão da vida está distorcida. Asaf está em crise, porque ele está olhando para a vida num foco de adversidade. Para muita gente, meio copo está esvaziando, mas para muita gente meio copo está se enchendo. Para Asaf o copo estava esvaziando. Para Asaf a vida havia perdido o sentido. Servir a Deus, perder o sentido. Asaf havia se esquecido das experiências que ele teve com Deus. Asaf havia se esquecido das experiências que ele teve com o Senhor. É quando Salomão assume o trono, e diz a história que quando Salomão assume o trono, ele vai mandar chamar Asaf. Ele diz: Asaf será aquele que vai dirigir o coro. Alguém vai dizer assim: mas o tempo de Asaf passou. Mas Deus vai colocar no coração de Salomão. É ele que tem a experiência que nós precisamos. Vira para alguém que está do teu lado e diga: Deus vai dar um jeito de curar a tua crise. Deus fará algo para curar esta crise existencial que você está passando. Deus sabe que você entrou em crise dentro deste santuário. Deus sabe que você entrou mal dentro deste santuário. Deus sabe como você entrou dentro deste santuário. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está movendo o coração de alguém para poder te alegrar. Deus está movendo o coração de alguém para quebrar este
esse estigma que está sobre a tua vida. Deus não te deixará do jeito que está, meu Deus. Parece que vejo Salomão chegando e dizendo: precisamos de um levita. E alguém vai entrar dentro do santuário e vai dizer: quem pode servir ao Senhor? Quem pode atrair a presença de Deus para um evento tão grande? Asaf. Mas Asaf está em crise. Vira para o teu irmão e diga: Deus está precisando de você. E você está em crise. Deus está precisando de você. E você está tentando entender os reversos da vida. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo. Deixa estar. Hoje não é um culto. Hoje é o teu culto. Hoje não é uma reunião. Hoje é a tua reunião. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: é manhã de eu curar feridas. É manhã de eu sarar corações. É manhã de eu colocar muita gente de pé. É manhã de eu mostrar para alguém que tudo que ele passou valeu a pena. Que tudo que ele viveu valeu a pena. Cada lágrima valeu a pena. Cada campanha valeu a pena. Cada sentimento de não parar valeu a pena. Cada luta existencial valeu a pena. Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo muito simples: deixa estar. Eu vou te curar. Dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: como foi que eu consegui vencer? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Faz um favor para mim. Tem alguém que sempre esteve Olhe do pra teu mim. lado em trajetória. Quanto mais quebrantado, quanto maior a sua crise, maior será a tua sensibilidade espiritual. Asaf vai entrar no culto, e aquele culto não vai ser qualquer culto, vai ser o culto. Deus vai olhar do céu e vai dizer: eu preciso descer na terra para curar alguém e provar a alguém que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Pega na mão de alguém e diz: Deus te chamou como adorador. Oh, Deus é espírito, Ele procura alguém que o adore em espírito e em verdade. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer que, se necessário, Ele vai dar um sinal na terra para te curar. E deixa eu lhe dizer algo: a glória desta última casa será maior do que da primeira. Você vai sair melhor do que entrou. Quem está entendendo da glória para Jesus de Nazaré?
Você não depende da terra, você depende do céu. E o céu não falha, a terra pode falhar, mas o céu não falha, Deus não falha. Deus vai te honrar, o nome dele vai ser glorificado. Quem aceita esta palavra, levanta a mão e adora. Eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Porque o vencedor sem suas guerras pra lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Diga glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés.